Nós precisamos aprender a deixar o nosso passado no lugar dele. Porque não tem como a gente mudar o que aconteceu, tem como a gente ressignificar a nossa perspectiva sobre aquilo. Só que manter esse passado vivo, fazendo parte do nosso presente, trava toda a nossa vida. Quando a gente consegue olhar para o nosso passado de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa e com a energia da aceitação, né, com essa virtude do aceitar o que aconteceu, a gente começa a destravar essa energia do passado. É como se a gente, cada vez que a gente aceita algo que aconteceu com a gente, uma experiência que você teve, é como se você desatasse um nó dessa corda. E ela vai ficando muito mais fluida, sem esses pequenos nozinhos que na hora de passar acaba travando, né, o seu movimento. Então, olhar para o nosso passado é algo que se faz extremamente necessário se você deseja seguir adiante. Se você deseja ter uma realidade diferente, tanto no seu presente quanto no seu futuro. E quando a gente fala de passado, tem uma coisa curiosa, né? Normalmente as pessoas pensam em problemas, em coisas ruins, em experiências que foram desafiadoras para ela no passado e que, por não saber lidar muito bem com aquilo, não ter conseguido ressignificar essa energia, acaba trazendo esse passado doente para o momento presente. E claro, isso acontece muito porque é um mecanismo de defesa da nossa mente. Nós temos a tendência de esquecer o que aconteceu de ruim. Em casos extremos, por exemplo, grandes traumas, a gente literalmente esquece, né? Isso fica tão arquivado no nosso subconsciente que conscientemente a gente não consegue ter acesso a tudo que aconteceu, né? Tudo que estava em volta naquele momento. Então, de fato, é um mecanismo de defesa da nossa mente, para que ela nos mantenha protegida, nos mantenha segura, porque se você ficar remoendo, né, e revivendo uma experiência do passado, você traz de volta todos os sentimentos que você experienciou lá atrás, né? Eu já falei aqui em algum vídeo que a nossa mente, ela não tem a noção, vamos dizer assim, do que está sendo vivido exatamente aqui na matéria, né, no mundo material, nas coisas palpáveis, e o que está acontecendo na nossa imaginação. Para nossa mente, é como se essas duas coisas elas fossem muito parecidas, muito semelhantes. Então, quando você relembra uma grande tragédia, quando você revive um passado, quando esse passado não está bem curado e ele fica fazendo parte do seu dia a dia, do seu momento presente, é como se você tivesse uma partezinha sua presa naquele tempo e espaço. E essa partezinha sua tá revivendo aquilo dia após dia, com todos os sentimentos, com todas as impressões, com todas as sensações. Porque a sua mente ela não entende que isso é uma memória, que já aconteceu em um tempo e que agora você só está se relembrando. Para ela, você está revivendo. E quando você revive algo e você traz de volta todas essas sensações, você muda a sua frequência vibracional. E a gente já sabe que quando a gente muda a nossa frequência vibracional, a nossa conexão com pessoas e situações começam a ser ressoantes a essa vibração. Então, se eu mudei a minha frequência vibracional, automaticamente os meus resultados, o que eu vou atrair, né? Que na verdade a gente não atrai, a gente sintoniza. Então, o que eu vou sintonizar para minha vida vai ter a ver com essa nova frequência, com essa nova vibração que eu atingi. Esse conceito ele é muito bem formado, né, na mente da maioria das pessoas, desses pequenos traumas, dessas situações desses nozinhos que não foram desatados lá atrás e que continuam nos influenciando. Mas o que a maioria das pessoas se esquece é que muitas vezes um passado muito bem vivido, um passado de muito sucesso, né, que você teve um grande retorno, que você teve uma boa admiração, que você se sentiu muito bem valorizada, se isso também não estiver resolvido no seu subconsciente, se isso não estiver bem resolvido para o seu ego, né, que é a sua vertente, a sua versão humana, isso também pode te prejudicar. Isso também pode trazer desafios para o seu dia a dia. Imagina assim, que você está fazendo uma transição de carreira, tá? Então vamos supor que você era uma advogada, e você era uma advogada super bem sucedida, trabalhou em um escritório muito legal, ou mesmo foi autônoma, mas você defendeu os bons casos, enfim, você teve uma experiência nesse ramo da advocacia de muito glamour, assim, de muita valorização, de muito reconhecimento, os seus clientes, os seus parceiros, as pessoas que trabalhavam com você, que tinham contato com você, te admiravam muito enquanto advogada. Afinal de contas, essas pessoas, elas conheciam essa vertente, né? Essa sua faceta.
advogada. As outras vertentes do âmbito pessoal, não necessariamente todas as pessoas tinham um contato. Então você era admirada por ser uma boa advogada. E você era muito bem remunerada, você fez a sua carreira, você fez o seu nome, ótimo. E aí, em um dado momento, você decidiu fazer uma transição de carreira. Você decidiu agora trabalhar com marketing digital. Por alguma razão, e ela não importa em nenhuma instância qual seja. Você decidiu isso. E aí você começa esse novo empreendimento na sua vida, esse novo projeto. Você vai criando, estudando, vendo como você pode divulgar. E aí, quando você começa a dar os primeiros passos, né, você sai da teoria, né, de todo o conhecimento que você adquiriu e você começa a trazer para a prática, e mesmo que seja marketing digital para advogados, vamos supor que você subnichou isso, e você está trazendo esse conhecimento. E os seus primeiros passos não necessariamente vão te dar um grande retorno. Não necessariamente você vai ser valorizada e reconhecida por uma grande massa, sabe? Em uma proporção muito grande. Não necessariamente você vai ter muitos clientes de uma hora para outra. E aqui é que entra a importância de um passado muito bem vivido, resolvido. Porque senão você começa a trazer esse passado, da qual você foi essa advogada de muito sucesso para o seu momento presente. Só que no seu momento presente, você não é mais uma advogada, você ensina marketing digital para advogados. E essas duas experiências, a que está sendo vivida e a que já foi vivida, elas começam a entrar em conflito. Você começa a se comparar com quem você foi enquanto advogada. Só que você está comparando o seu eu advogado na reta final desse processo com o seu eu marketing digital para advogados no início, no start, nos primeiros passos. Percebe como isso é completamente injusto? E o quanto que isso pode fazer mal para você? Você não conseguir olhar para esse passado no qual você foi advogada, entender que esse ciclo se encerrou, que isso fechou e que agora você está começando de novo? Porque senão você vai entrar num conflito de mas eu ganhava 10 mil e agora eu não consigo nem fazer 2. Mas eu tinha 15 clientes, agora eu só tenho 2 clientes. Mas tinham várias pessoas que entravam em contato comigo, que queriam aprender comigo, que me elogiavam, que me admiravam. E hoje, Malemar responde as minhas caixinhas no Instagram, quase ninguém entra em contato, não tenho interação com as pessoas. E aí você começa a questionar o seu valor. Você começa a questionar a sua capacidade. Você começa a questionar se você deveria mesmo ter feito essa transição. Ainda que lá no fundo você saiba que sim, porque não foi uma decisão impulsiva, foi algo que você sentiu no seu coração, que você planejou, que você estruturou, mas você começa a colocar isso em xeque. Porque você está comparando um ciclo que deveria ter sido encerrado, finalizado, com um ciclo que está se abrindo. É como se, em outras palavras, a gente comparasse um adolescente do primeiro colegial com uma criança da primeira série. E que a gente queira que os dois façam uma equação de segundo grau com a mesma velocidade, com a mesma inteligência, com a mesma expertise. Não vai acontecer porque essa criança da primeira série ela está aprendendo a somar e subtrair. Ela nem sabe o que é uma equação de segundo grau. Ela nem aprendeu a misturar letras e números. Entende? Então é uma comparação completamente injusta que você faz com você mesma. Quando você consegue entender que você colocou um ponto final nesse ciclo e que você está indo para o próximo parágrafo, para a próxima estrofe da sua vida, e que esse próximo parágrafo ele começa ali em branco. É claro que tem toda uma referência dos parágrafos anteriores, mas é um novo momento, é uma nova estrofe que vai ser escrita, que vai ser pensada, que vai ser experienciada. Então é claro que se faz muito importante você se reconhecer durante todo o seu passado e todas as experiências que você teve, para que você utilize dessa bagagem, tudo que a gente já viveu e experienciou, sempre tem uma forma da gente reutilizar, não importa qual seja a função ou a área que você esteja atuando agora, sempre é possível, né, reciclar essas informações. Mas é importante que você entenda que aquilo se encerrou e que agora é um novo momento. Para que você não entre nesse conflito, para que você não mine o seu sonho, para que você não seja a pessoa que aponta o dedo
Só que você para você mesma. Ao invés de terem pessoas lá fora de repente apontando o dedo para você, você já tá cumprindo esse papel antes de mais nada. Você já tá se julgando, se criticando, se comparando, por consequência se sabotando, procrastinando, achando que as suas ideias não servem de nada, que as suas ideias não são boas o suficiente, que você não é boa o suficiente. Provavelmente você entra nesse lugar da síndrome da impostora, de achar que você não é capaz, né, de que você não tem conhecimento suficiente, bagagem suficiente para lidar com um determinado assunto. Só que, poxa, se você foi uma advogada de sucesso e hoje você está ensinando marketing digital para advogados, olha o background que você não tem da advocacia, de como lidar com clientes, de como vender, de como fazer uma boa proposta, de como fazer contratos, de como ter essa negociação com as pessoas, esse tato com as pessoas, tudo isso você já tem. O que está sendo novo, na verdade, é esse pedacinho que a gente está chamando aqui de marketing digital nesse exemplo. Então você não pode trazer o seu passado, por melhor que ele tenha sido, para o seu momento presente, sabe? Nessa mochilinha e falando, ó, tá vendo, fulana? Lá de trás. Por que você não é agora a mesma fulana lá de trás aqui? Por que você não tá faturando os 10 mil reais? Como assim? Entende? A gente está começando. São degraus que nós estamos subindo. Então, olhar para o nosso passado, entender o nosso passado, honrar o nosso passado, aceitar ele sendo ruim, sendo bom, mas colocando um ponto final ali, se abrindo verdadeiramente para o novo, isso te traz uma infinidade de oportunidades e possibilidades. Porque se você se desprende daquilo que você viveu lá atrás, você realmente se coloca livre, né, disponível para viver uma realidade que é diferente daquela, que não é nem melhor nem pior, é uma realidade apenas diferente daquela. E isso a gente consegue entender com o conhecimento, né, com esse clique dessa consciência de, opa, peraí, tô sendo injusta comigo? É a mesma coisa quando você passa por uma situação desafiadora e aí depois que você passou, você fala pra você mesma, ai, mas eu devia ter feito tal coisa. Óbvio que você devia ter feito tal coisa. Agora você já passou, você já sabe o que aconteceu, você já sabe qual foi a consequência, você já sabe como foi o processo. Aí é fácil falar pra si mesma que você deveria ter feito A, B ou C. Mas a sua eu, daquele tempo e espaço, que não tinha passado pelo processo ainda, que não tinha noção efetivamente das consequências, para ela, será que era tão simples assim? Então, será que não é injusto fazer esse tipo de comparação? Eu não sou contra a gente se comparar. Eu sou bem a favor, inclusive, porque eu acho que a comparação, quando ela vem de um lugar empoderador, ela nos alavanca. Ela nos faz sempre crescer, sabe? Melhorar, aperfeiçoar. Então é muito bom você se comparar um projeto 1 com o projeto 2, né? A turma 1 com a turma 2. Isso é fantástico. Porque faz com que você evolua e você não estagne, né? Numa única vertente ali. Só que é importante você ter maturidade, inteligência emocional, para que você não faça essas comparações injustas. Para que você não se coloque no buraco. Porque na maioria das vezes, não é alguém que cavou um buraco e te tacou ali dentro. A gente tem essa mania, né, de apontar o dedo pro outro, culpar, mais a sociedade, mais meu pai, mais minha mãe, mais meu marido que não me apoia. Será mesmo? Ou será que você só tá criando uma fantasia mental, porque na verdade é você que tá fazendo comparações injustas consigo mesmo, é você que tá trazendo seu passado pro seu presente, cavando a sua própria cova, se tacando ali dentro do buraco, e depois reclamando que tá ali, que não consegue sair. Então começa a ter essa panorama geral sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, como você tá se cuidando, sabe? Como você tá lidando consigo mesma, nesses momentos de mudança, nesses momentos de novas escolhas. Como você tá se cuidando e cuidando das suas experiências no momento presente. O seu passado está te influenciando de forma positiva, para que te dê um impulso, para que você continue crescendo, ou o seu passado está te puxando para baixo? Está te impedindo de evoluir? Está te impedindo de fazer essa transição, essa mudança, essa nova escolha, viver esse novo momento? Então isso é uma análise que a gente tem que fazer constantemente.
Porque senão a gente entra nessas armadilhas mentais. E a gente acaba se emaranhando num tanto que depois para sair é muito mais desafiador. Ao passo que você olha para o seu cenário e fala, ok, será que eu tô me comparando de forma injusta? Será que eu tô querendo reviver feridas do passado no meu momento presente, ao invés de deixar essas feridas ali e de entender elas ali, curar elas ali? Será que eu tô querendo reviver isso? Será que toda vez eu fico trazendo, né, o que a gente chama de remorso, a gente fica remoendo? Será que você fica remoendo questões do passado? Será que você fica querendo reviver uma situação muito grandiosa que você viveu lá no passado, no momento presente? Mas essa situação grandiosa, ela já foi, ela já acabou, já teve um final ali. Será que se você está sendo resistente de colocar esse ponto final e se permitir descer mais um parágrafo da sua vida? Ou subir, né? Subir mais um parágrafo da sua vida? Será? Então, olhar para o nosso passado, entender o nosso passado, honrar, aceitar as coisas como elas foram, mas sem ficar retroalimentando isso, para que o passado não te influencie no seu momento presente, de uma forma viva, né? Claro que o nosso passado influencia porque é a nossa história, né? Mas quando eu mantenho ele vivo no meu dia a dia, a influência é 500 vezes maior. E ela nunca é boa. Pode ser de um passado bom, pode ser de um passado ruim. Se você mantém o seu passado vivo no seu momento presente, isso nunca é bom. Porque te impede de seguir adiante. Então, faz essa autoanálise. Reflete sobre isso. Busca dentro de você se você está realmente no momento presente, se abrindo para o futuro, para construir essa nova realidade, ou se você ainda está presa lá no seu passado, criando para você situações repetitivas daquilo que você viveu.